Olá pessoal, começa mais uma hora da temperatura do termômetro Oscar. Comigo, Danilo Teixeira, nosso editor. Olá, gente, tudo certo? Muito bom estar aqui de novo. E eu, Renan Morgado, fundador e criador do termômetro Oscar Cinema é Tudo Isso. Pois é, pessoal, olha, se você não ouviu o nosso último podcast, nosso 7 View, vai lá ouvir. Destacamento Blood, Vamos lá ficou um ouvir. ótimo podcast. Confira o filme novo do Spike Lee, vai lá ouvir depois, que é muito legal. Sim, sim, ó, é uma hora e alguma coisa de muita conversa. Porque é assim, nosso 7 View é pra falar sobre E todo a o gente filme. fala sobre as cenas, fala sobre o roteiro, fala sobre atuação, fala sobre montagem, fala sobre tudo. Sim, não fica nada faltando, porque assim, né, já fica a pessoa já preparada pra para rever o filme, na verdade. Aí já vê com as dicas, já revê com as dicas pra saber, vou prestar atenção nisso aqui, ó, é legal isso. Exatamente. E nessa hora da temperatura, nós viemos cumprir o que nós falamos na no nosso último volume, né? Uhum. Que foi para comentar sobre filmes que poderiam ter entrado se a categoria de melhor filme tivesse ficado com os 10 filmes nomeados, porque para a gente dar uma relembrada, a academia agora voltou com a regra antiga de que todos os próximos anos a categoria tem que ter 10 nomeados em melhor filme, não é mais em até 10. Ou seja, a partir de 2022, o melhor filme tem as 10 vagas certas, Esse entendeu? ano, O Oscar próximo 2021, é ano, até 10 ainda. exatamente, é até 10. Ou seja, podemos ter 10, 9, 8 ou 7, né? Nunca se sabe. 6, 5. Até 5, exatamente. Mas normalmente é difícil. Máximo 8. Uhum. Foi sempre 8 ou 9 nesses anos que passaram. Exatamente, 8 e 9. E então a gente vai agora pegar cada ano e falar qual filme poderia ter pego a vaga, a penúltima vaga e a última vaga. Porque assim, vamos para pensar, é também até interessante, porque nós não sabemos qual é a colocação dos filmes, certo? Uhum. Mas sabemos que a vaga que ficou vazia, com certeza foi o último lugar. Ou o último lugar ou o penúltimo lugar. Entendeu? Então a gente já é tipo uma forma de prever até com um pouco mais de facilidade. Aqui nós vamos falar sobre filmes que teriam chance, não o que a gente gostaria. Existe uma grande diferença, né? Uhum. O que a gente quer e o que deveria ter sido, por causa do como a academia poderia ter pensado e ter votado, não é? Mas não conseguiu voto suficiente para entrar na lista final dos nomeados. Sim, então a gente vai ver outras indicações, outras premiações que ele esteve, daí a gente vê como talvez ele entrasse ou não nos melhores filmes. Exatamente. Vamos começar pelo que a gente até comentou, mas vamos comentar de novo. Vamos começar com 2020, não é? O ano do Parasita. E só foram 9 indicados. Não, foram só, né? Foram 9 indicados. Foram 9 nomeados. Dos 10 nomeados, dos 9 nomeados, eu acho que o que me surpreendeu, que eu vou até fazer um pequeno comentário aqui, porque eu, na minha opinião, Ford versus Ferrari ficava em 10º lugar. Entendeu? Não Sim, teria, não é? Eu não não, sei. eu também acho. Eu fiquei surpreso quando ele conseguiu essa vaga, porque eu achei que ele não teria. Mas não sei, talvez ele veio do Globo de Ouro forte. Não sei. Então, eu acho que o filme que deveria ter ficado com a 10ª vaga é Dois Papas. Eu também acho, eu também voto no Dois Papas, mas eu fico entre Dois Papas ou talvez Rocketman, que também veio de uma temporada muito boa e deve ter sido bem votado. Não, pra mim o Rocketman eu não consigo colocar entre os É 10 porque ele perdeu melhores. força quando não conseguiu o melhor Consigo, ator, né? perdeu muito. Eu acho que o filme. Sabe qual foi a questão do Rocketman? Eu acho que todo mundo achava que era assim: se vocês deram a chance pro filme dos Queen, tem que dar chance pra esse filme. Ficou meio forçado. E ficou meio uma coisa tipo assim: vocês deram o prêmio pro Rami, por que que, né? Ficou uma coisa meio assim, não é? Mas no fim a academia não quis dar, não deu nem ligou pra isso, só fez a Uhum. indicação, não é, pro Elton John em melhor canção, não é? E no fim acabou dando um Oscar pra ele, que eu também acho que não merecia, mas ok. Vamos passar sobre isso, passar esse Mas só. assunto. Mas outros que também teriam chance. Harriet, que não foi. Melhor filme, você É. acha que teria chance?
No começo ela era uma das mais fortes no começo da temporada. Ela foi caindo vagarosamente até desaparecer, mas lembro quando a gente abriu o Mas sabe termômetro. qual é? Mas Hum. eu não acho que teria tanta chance. Não, eu acho que quem teria chance seria os Dois Papas, Uhum. o Escândalo, O porque o escândalo que Escândalo era o próximo que eu ia falar. foi muito bem no SEG. Muito bem no Uhum. SEG, que eu digo porque teve nomeações, não é? No Foi o SEG. líder. E foi o líder, exatamente. Gostaria de dizer o filme do Entre Segredos e Facas ou Entre Facas e Segredos. Entre facas e Eu fico com segredos. o nome em inglês. Eu fico com o nome em inglês na cabeça. Eu gostaria de dizer que teria chances também. Mas é uma pena. Eu gostei do É filme. que ele Eu acho não que. foi bem no Oscar, né? Só foi pra melhor roteiro, mas ele cresceu muito forte, Exatamente. ele chegou muito forte. Ele foi muito bem no Globo de Ouro, por exemplo, Eu de achei que talvez, indicações. eu achei que talvez essa indicação viesse como melhor filme, ele tava muito forte. Sim. Sabe qual é um filme que a gente já até conversou sobre isso que eu acho que não que teria chance, mas eu acho que deveria ter tido melhor atenção. É aquele filme do Ed Murphy, Ah, ô, meu nome é Dolomite. Dolomite. Eu acho que esse filme é bem interessante. Eu acho que se tivesse tido uma sobrevida, poderia ter chegado mais longe, sim. Sim. Porque eu achei um filme interessante, achei um filme que conseguia se destacar, assim, Nossa, sabe? eu lembro que eu Mas, assisti, eu gostei bastante, achei, tipo, nossa, realmente bom. De verdade. sim, mas eu não sei se é por causa da trama em si, tipo, os bastidores de um filme, não é? Uhum. Ao mesmo tempo que conta a carreira do próprio Dolomite. E é uma pena que o filme não chegou longe. Mas eu acho que Dois Papas tinha chance também porque teve duas indicações, ator e ator coadjuvante. O filme E é um também foi ótimo roteiro, não filme. foi? Mas eu sei que Dois Papas tem algumas coisas que me incomodam no filme, sim. Mas em si, no conjunto da obra, é um bom filme. É um bom filme. É muito bom aquelas cenas do confronto, daqueles momentos mais tensos entre os dois papas. Uhum. Aquela parte, as partes que eles tentam reproduzir a época, um espetáculo. A parte da votação dos Ah, papas, não é é? muito Do boa aquela conclave. contagem, a música é muito É boa. É muito boa. muito boa. Mas sabe uma coisa que eu acho estranho no filme? É que tem horas que os efeitos especiais são incríveis e tem momentos que você fica, isso é claramente um efeito especial, um efeito Sim. visual, você claramente vê que ficou mal feito. Uhum. É um pouco estranho, né? Tipo, o cuidado que eles tiveram com a Capela Sistina e depois quando tem a passagem do Papa falando, quando ele ainda não era Papa, o Francisco, quando ele tá falando com o povo argentino, aquilo não tá muito bem, não tá, o efeito, não achei que foi um bom efeito. E coloca facilmente acima do Ford versus Ferrari, na minha Eu, opinião, não é? eu só acho que tem mais um que talvez tivesse essa chance, que ele acabou sendo esnobado do Oscar, que foi aquele. Não sei como foi, veio pro Brasil, mas era o The Farewell. Eu acho que esse teve tradução, eu acho que não chegou a ter tradução. Eu acho É, que, eu também não não lembro, sei. mas ele foi muito forte em toda a temporada, foi pro Globo de Ouro, foi pra todo canto, foi pro SEG, mas do Oscar não rolou. É uma pena, né? Mas se você reparar, tipo BAFTA, Globo de Ouro e o SEG, não houve muita diferença, assim, não é? É claro que na categoria do Globo de Ouro em comédia, sempre há, que foi o Rocketman, teve o Entre Facas e Segredos e o Dolomite, não é? E foi um pouco diferente, mas o resto foi praticamente parecido, entendeu? Aham. Todos os filmes que foram nomeados nessas premiações acabaram também entrando no Oscar. Mas é isso, então vamos para Então, concluindo, 2019. seria o Dois Papas. Seria Dois Papas. Ok. Eu. Não, eu também Pelo voto menos em acho Dois que você Papas, né? também, Dois Papas. Também voto em Dois É Papas. dois, uma votação, então, Nani. 2019. Uma votação de dois. É. 2019, eu acredito que. Porque foi o ano do Green Book, não é? Deixa eu ler primeiro todos que foram indicados pra gente relembrar. Sim, sim, pode falar. Tivemos Green Book, Nasce uma Estrela, Pantera Negra, Bohemian Rhapsody, Infiltrado na Clã, Roma, A Favorita e o Vice. Exatamente. E eu acho. E foram duas vagas. Foi um ano com 8. Foi um ano com 8, então foram duas vagas. Penúltimo e último lugar. Eu acredito que, pelo andar da carruagem, Guerra Fria era um candidato interessante. O melhor filme. Ah, mas ele foi tão surpreendente em tudo que eu não sei. Mas por isso mesmo, talvez ele devia ter tido votos suficiente para conseguir chegar pelo menos na última vaga. Talvez.
Penúltima ou última. Mas eu acredito que na última era capaz dele ter conseguido. E depois eu penso naquela Se a Rua Bailey. Se a Rua Bailey falasse. Sim, eu acho que esse seria o nono, talvez. Eu acho que esses teria, os dois teriam, esses dois teriam conseguido. Mas eu acho que também o Guerra Fria não conseguiu por causa do Roma. Porque Roma tomou todos os votos. Tomou todos os votos e chamou muita atenção. Então, dois filmes estrangeiros, Aham. eu acho que esse é o próximo passo, eu acho, né, do Oscar ter mais filmes estrangeiros nomeados e não apenas um que tenha chance, não é? E você tem mais alguma opinião assim? Eu Diferente? penso Sim. no. Talvez é porque a Emily Blunt não foi indicada, mas o Mary Poppins vinha muito forte também. E tava entre os prováveis. Mas a Emily Blunt não foi indicada e isso arrancou a força toda, né? Mas o filme foi bem indicado mesmo assim. E Tô também aquela pensando. a surpresa da Melissa McCarthy com Poderia Me Perdoar. Sim, poderia também ter sido esse. É, foi indicado Também a atriz, a roteiro, a ator coadjuvante, teve boas indicações. Então também era um nome legal. sim. Realmente era um nome. Também teve aquele outro filme que fez muito sucesso por lá. E fez pelo mundo, mas eu digo que lá fez muito sucesso. Foi aquele do. Ai, do. Como é que é? Crazy Asian. Ah, o Podres de Rico no Brasil. Podre. Ai, Jesus, que tradução. Ah, foi pro Globo de Por Ouro, isso que eu pô. não lembro. Foi Crazy Rich Asians. Ah, É esse por filme isso é que eu não muito consigo divertido. lembrar. É muito divertido esse filme. Quem tá vendo, quem tá ouvindo agora, se não viu esse filme, vai assistir. É muito divertido. Sim, mas assim, eu não sei por que, que o filme entrou, porque ele conseguiu ir pro SEG, conseguiu ir pro Globo de Ouro, apesar de ser em comédia, não é? Uhum. Mas assim, é um filme com um elenco. Eu não acho que seria impossível de ter conseguido entrar nos 10 filmes. Não seria impossível. Mas em comparação com outros filmes que estavam na corrida, ele talvez não conseguia, não é? Sim. Então, por exemplo, tendo Guerra Fria e Se a Rua Bailey falasse, eu acho que era difícil. É. E também tinha Mas é. o do Damien Chazelle, né? O, como que chama? Ah, o O Primeiro Primeiro Homem? Homem, é. Mas eu não sei se esse filme só tecnicamente foi bem, porque de resto. É que ele perdeu muita força também, nem conseguiu o Ryan Gosling ser indicado, né? Não, tipo assim, criou-se. Eu, na minha opinião, não havia muita expectativa. Eu não criei expectativa sobre esse filme, porque foi muito rápido toda a sequência, Trajetória. não é? Da pré-produção, produção, foi tudo. Eu achei que foi tudo muito rápido, Uhum. entendeu? E eu acho que já. E La La Land ainda tinha, não é? Por mais que já tivesse tido uma passagem de tempo, eu acho que foi um pouco rápido, assim, sabe? Não sei, na minha cabeça, não é? Para a maioria das pessoas não deve ter sido. Mas, em questão de efeito, ele ganhou prêmio, não É, foi? efeitos visuais. Por isso que foi até que as pessoas surpreenderam que ganhou, porque tinha gente que não apostava. Sim. Depois de tantos filmes com uma temática parecida ganharem, outro ganhar. Mas eu acredito que tem. Então, qual vai ser as suas apostas nas duas categorias? Eu aposto Nas duas no, categorias, nas duas vagas? eu aposto no Se a Rua Bill Falasse, é meu voto, e no Poderia Me Perdoar. E você? Eu vou ficar com a Se a Rua Bailey falasse como nono mesmo. Eu acho que esse seria o nono, provavelmente. É o nono mais É, lógico. mas o décimo eu ainda acho que pode ser Guerra Fria. Seria uma surpresa muito legal. Por quê? Porque ele surpreendeu tanto. É. Porque, sabe? Diretor e tá. Não acho que seria impossível. Esse ano eu sou curioso pra saber em que lugar que o Pantera Negra ficou, será? É uma boa pergunta. Se ele ficou bem, se ele ficou pra trás. Ia ser legal saber disso. Mas vamos lá, É, 2018? 2018, pode falar os nomes. A Forma da Água, o vencedor. Lady Bird, Me Chame Pelo Seu Nome. O Destino de uma Nação. Dunkirk. Trama Fantasma. The Post. Corra e Três Anúncios para um Crime. É uma vaga só. Ok. Começa você, quem é que foi? Ixi, eu acho, por toda. De novo, analisando toda a temporada, tudo, vendo até onde chegou, eu acho que seria do Eutônia, o 10º lugar. Ah, eu também. Que bom que você disse isso. Mas é difícil porque É, tem outras opções boas. olha, gente, a gente conversa muito sobre o Oscar, mas quando o Oscar passa, a gente esquece muito também do Oscar. Sim. Porque a gente. É porque as pessoas que não entendem que a gente meio que respira o Oscar.
Mas não quer dizer que a gente tem que meio que limpar a cabeça para poder encaixar novos candidatos. Preparar o ano que tá E vindo. exatamente, e a gente acaba meio que até esquecendo de certas conversas, a gente só vai lembrando, né, com o tempo. Mas assim, Eutônia, eu acho que eu gostei do filme, acho que não foi tão é, valorizado quanto deveria ter sido. Entendeu? Não é um filme, quando você pega Dunkirk, óbvio que não é. Mas eu acho que Eutônia tem uma forma diferente de contar, não é uma Sim. biografia. As Porque, atuações são muito boas, o roteiro é muito bom. porque o filme tem uma coisa que eu acho muito interessante. Desde o início ele fala que você não pode levar ele a sério, Aham. como biografia. Ele vai misturar verdades, fatos, mentiras, coisas que podem ter sido, que não ter sido. E a maioria das biografias é assim que você vê. A maioria das biografias que você assiste no cinema não são 100% verdade. É uma realidade criada cinematograficamente, entendeu? Uhum. Então eu acho que essa coisa de assumir isso é interessante. E eu achei a edição interessante do filme também. Tem uma edição bem ágil, assim, não é? Tem horas que é muito rápido. Mas eu apostaria nesse filme. Mas Mas sabe eu qual daria outro? pelo menos mais umas três menções honrosas aí de quem eu acho que tem chance. Mais três filmes? É, ó, eu chutaria ou o Mad Bond, que foi muito bem, Sim, sim. Eu também ia falar nele, sim. é, ou o Blade Runner 2049, Esse eu já não sei se eu aposto. ou o... Então, é que esse meu último é problemático porque o filme teve muitos problemas, que é o Artista do Desastre, mas no Globo de Ouro ele foi muito bem, ele teve uma temporada muito boa. Esse filme, eu não achei esse filme tão bom. Eu achei divertido, mas a temporada dele foi muito boa mesmo. Foi, e depois teve aquela história do James Franco, e isso É, atrapalhou tudo, né? aí o filme desapareceu. Porque ele foi indicado ao Globo de Ouro. Ele venceu Ele venceu o Globo de Ouro? de melhor ator, lembra até que Não. o Ah, ator... de ator. Eu tô falando de Não, filme. é de ator, o cara de verdade foi lá pegar o prêmio, o James Franco tirou ele. Sim, 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 sim. Mas eu tô falando assim, o filme foi nomeado a Perdeu melhor pra filme de Lynch. comédia. Sim. Mas assim, sabe qual era um outro filme que eu me lembro que a gente comentou muito sobre ele, a gente chegou a colocar ele no top 10 e depois tirou, Hum, ou deixou, eu não me lembro, acho que a gente tirou. hum. Foi o Doente do Amor. Ah, nossa, esse filme é muito legal. A gente chegou a colocar ele no top 10 uma hora, Sim. mas aí o filme começou a perder, não é? A gente vai percebendo que o filme vai perdendo força, não é? É uma pena, que roteiro divertido, viu? Olha. A gente chegou a colocar ele, sim. Eu acho que poderia ter sido também um outro filme que tinha chance. Foi um dos independentes, né? Acho que seria o filme mais, pela listagem, o É, mais com cara de independentezão. Apesar da Lady Bird também ser, não é? sim. E o Corra também. E o Corra, verdade. E até o Corra, Três Anúncios Corra. também é independente, né? Só que é um independente mais carinho. Mas é É, independente é, também. Tem o Corra é Projeto bem Flórida. Esse foi um independente. bom ano pra independente. Projeto Flórida também. Sim, sim, sim. Corra Corra desse filme. Um dia, um dia a gente para pra falar sobre o Corra. A gente vai fazer um set view, né? Sobre o Corra. Ai, sim. Ah, As e pessoas vão odiar a gente. eu acho que a última vaga também podia ir pra animação, porque Viva tava muito forte esse ano. Hum. Mas foi um ano também bem forte, né? Pra você parar pra. E filmes bem diferentes entre si, assim. De certa forma, Corra é um terror. Dunkirk Guerra, junto com o Destino de uma Nação. Uhum. Me Chame Pelo Seu Nome, um romance, não é? Romance dramático. Não chega a ser muito dramático, não é? A Forma d'Água, uma ficção científica. Tinha o The Post, que é mais histórico, biográfico. Não é, chega a ser biográfico, mas é mais histórico, não é? Não, foi um ano E, realmente bom. e Três Anúncios para um Crime era bem dramático, com. Na verdade, tinha uma coisa meio de humor negro, né? Uhum. Misturado. Tinha certos momentos muito de humor negro. Mas eu acho que basicamente fica fechado nesses candidatos que a gente falou. Mas duplo voto pra Eutônia. Eu, Tony, assim. Próximo ano. 2017, o vencedor, Moonlight. Aí tivemos La La Land, tivemos Lion, Manchester à beira-mar, A Chegada, Fences, que eu não lembro como tá no Brasil. Que é. Ai, peraí, O Limite Entre Fences e. Nós. Um limite entre nós. Aí tivemos
Até o Último Homem, A Qualquer Custo e Estrelas Além do Tempo. Sobrando mais uma vaga. Sobrou mais uma vaga, é verdade. Então eu vou falar quem eu acho que Começa poderia. você, vai. O problema é que esse ano não me parece que tinha um candidato assim fácil da gente chegar no décimo, Parece que tava sabe? tudo fechado, né? Tava tudo muito fechado, mas assim, ai, talvez eu fique entre Capitão Fantástico, talvez. É o que eu pessoalmente mais queria, mas não é o que eu voto agora. Mas assim, eu tô assim em dúvida. Ele Capitão Fantástico, o Lagosta. Que eu tô, Não, assim, ó, o Lagosta era muito difícil, mas assim, eu acho que poderia ser uma coisa tão surpreendente, porque de certa forma foi um filme. É um filme muito diferente. Não sei. Também não. tem aquele Mulheres do Século XX. Eu aposto no Animais Noturnos. Acha que ele chegaria, mas Ele arrasou ele o já Globo de teve. Ouro. Ele arrasou o Globo de Ouro. Mas não arrasou mais nada depois disso. Mas Na verdade, ele pegou embalo no Globo de Ouro. ele foi arrasado depois disso, na Ou verdade, o né? Jack. O Jack foi bem também. Jack? Da Jacqueline Kennedy com a Natalie Portman. Ah, Jack. Ah, sim, 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 sim. Ele também foi bem. É, Mas esse é um ano difícil de achar, né? foi, eu acho que foi mais equilibrado nesse sentido, É. porque no Globo de Ouro, em comédia, foi um ano assim meio complicado pro Globo de Ouro, né? De certa forma, porque eles deram pro La La Land, não é? Porque tinha Tudo pra musical, frente, tudo que eu tinha direito. foi tudo, mas assim, Mulher do Século XX foi nomeado, Deadpool foi nomeado, o filme da Meryl Streep, a Florence, quem é essa mulher também foi. Então, havia algumas coisas ali, não é? Diferentes. Ah, sabe quem pode ser também? Hum. O Ave César dos irmãos Coen. Ai, não. Ou o Silêncio do Não, Scorsese. Mas isso também não rolou. não, também não. Esse foi o silêncio do Scorsese. Eu acho que por isso que ele teve que fazer com o irlandês pra ver se todo mundo escutava, né? Ele, porque. Nossa, esse filme estreou e ninguém nem viu, né? Sumiu. Sim, e o filme tinha tanta expectativa que eu me lembro. O filme veio com tanta expectativa, silêncio parecia tipo um daqueles filmes dos anos 90 que vinha pra pegar tantas indicações ao Oscar e Aí teve tal, só a mas fotografia, só, não foi uma coisa assim? eu acho que sim, foi alguma coisa assim. Porque eu me lembro que tinha até a possibilidade daquele ator ter chance, o que fez o A Lista de Schindler. Ai, O Liam não. Neeson? Sim, que havia, que não é, tinham Sim. divulgado, tinham comentado nos bastidores que haviam grandes possibilidades, entendeu? Então, é, Mas eu qual acho que eu que voto? eu vou dizer Capitão Fantástico. Eu também, porque eu gosto muito desse filme. Eu vou dizer Capitão Fantástico porque eu acho que foi um filme que Surpreendente. muita gente também, eu tô dizendo muita gente porque eu penso que também a academia deve ter seguido um pouco assim. Muita gente falava do filme, entendeu? O filme não ganhou destaque para melhor filme, mas muita gente falava do filme na época do Oscar ainda, entendeu? Sim. Então, E é um filme que não estreou sei. lá atrás, né? Também lá em Sundance, correu o ano inteiro Exatamente, conseguiu sobreviver um ano todo. com indicação melhor ator. Então, Exatamente. Capitão Fantástico. Vamos para 2016. O Uhum. vencedor, Spotlight. Aí temos Mad Max, temos A Grande Aposta, Ponte de Espiões, Brooklyn, Perdido em Marte, O Regresso e O Quarto de Jack. Foram 8, Faltam duas. 2 vagas. Eu começo. Começa você. Sim, isso que eu falo. Eu voto pra pegar essa vaga. Nossa, difícil porque tem muito filme bom esse ano. Pera aí. Ah, eu te digo qual é o nome. Na minha cabeça já tem o Pera nome. aí. Ah, não, já sei, tem um óbvio. Carol. Isso, Carol. Carol. Eu não tinha visto. Carol. Carol. Esse é o óbvio. Que foi o Sim. esnobadão do ano, né? Foi os nomeado melhor. Acho que todo mundo esperava que Carol fosse nomeado. É. E eles Pelo pensam menos eu talvez me Steve lembro. Jobs. Acho que talvez Steve Jobs. eh, não, eu não aposto Steve Jobs. Não, Garota Dinamarquesa. Sim, garota dinamarquesa. Não, mas sabe o que eu acho que pegaria? Ah, aquele Straight of Compton, eu acho que tinha também chance. Ah, ele também foi o esnobadão de tudo, né? Que eu acho que. Eu me lembro que. E esse eu me lembro da gente ter colocado em 10º lugar. Sim. Quando a gente já tava pra. Um dia anterior de indicação, a gente deixou ele em 10º lugar, eu acho. Eu acho que ele teria conseguido. Se tivesse 10 nomeados, eu acho que ele teria conseguido entrar. Sabe Teria o que eu sido acho que não? Carol. Porque eu acho que a 10ª vaga seria do Divertidamente.
Também. Ele conseguiu o melhor roteiro. Sim. Mas ou teria sido Divertidamente ou Straight. Uhum. Que eram, mas eu acho que Straight ele começou a ganhar muita força no final. O Straight? Sim, eu me lembro que ele começou a ficar muito forte, assim, as pessoas falavam muito dele, entendeu? Então eu acho que era uma possibilidade interessante. Eu me lembro que ela foi indicada ao Globo de Ouro, entendeu? Foi indicada ao BAFTA também. E ao Screen Actors Guild não. Mas o Straight foi. Ele chegou a ser nomeado. Aquele Beast of No Nation, eu me lembro que a gente no início a gente achava que o filme ia muito bem, não é? Sim, desapareceu. E foi desaparecendo. A gente achava Até melhor que. ator. Exatamente. Quando chegou assim mais ou menos perto, a gente já viu que já não tinha mais chance de Ah, e nomeação. o Tarantino também. Sim. Oito Odiados. Não chegou a gente achar que teria grandes chances. Mas pelo menos mais indicações, pelo menos diretor, talvez, roteiro. Mas Sim, foi mas em esnobado, melhor né? filme. Mas em melhor filme eu acho que a gente não pensou que era, não, Ah, ele porque. era forte entre coadjuvante com a Jennifer, né? Isso, exatamente. Mas assim, eu acho que teria sido Carol e Straight. Ou Carol Straight. Divertidamente. Uma das A duas. garota dinamarquesa, como você tinha dito também, não é? Poderia ter conseguido alguma coisa. Mas não sei se. Eu acho que já ter conseguido ator e atriz, a coadjuvante, acho que já era o máximo. E o Trumbo? Não. É que ele foi o líder do SEG, né? Foi surpreendente, não é? Mas Sim. você vê que foi tão surpreendente que, por mais que tenha ido bem em Ele parou nomeações, por não aí. foi. Parou por aí. Ah, e conseguiu pelo menos uma nomeação O pro. Brian. Sim. Foi tipo a Jennifer Lawrence com o Joy. Foi a única indicação e também começou forte pra caramba. Começou forte por causa do histórico Russell. que o Russell. Eu tô esquecendo. Hoje eu já tô com os nomes esquecidos. Que o Russell, ele vinha, não é? Porque os últimos filmes dele estão conseguindo boas indicações, eu Eu acho. nem sei Então, como. Conseguiu ótimas indicações. mistérios do Oscar, mistérios do Oscar que a gente, um dia, quem sabe, a gente consegue explicar. A gente só tem teorias, não é? Mas assim, é bem estranho, né? E conseguiu, acho que ele conseguiu o quê? 2 anos seguidos, 2 filmes seguidos que ele conseguiu nomear todos os atores nas categorias. Sim, não faz nem Foi sentido. Trapaça e O Lado Bom da Vida, que a gente ficou, hã? Não faz nem sentido. Tá bom. Estamos esperando o próximo filme dele pra ver o que vai acontecer, né? Vamos ver. Porque Joy foi uma coisa meio assim, agora fica quieto, se acalma, para de fazer filme tão seguido, Mas que a acredita que gente esse não foi vai o filme parar. dele que eu achei mais divertido? Eu achei um filme tão divertido. Hum. Bem melhor do que o Trapaça lá. Você achou, Joy? Eu achei Joy divertido pra caramba. Eu gostei que ele pegou. Uma coisa que ele pelo menos faz é de certa forma pegar certos atores que estão meio sumidos e colocar no elenco, não é? Como a Isabel, a Rosaline, ai, Jesus, a filha da Ingrid Bergman, Isabela Rossellini. Porque os nomes hoje não estão. Eu acho que eu não tô achando a pasta, sabe, na minha cabeça, com os nomes. É porque é Mas quinta-feira. Você não Isabela tá Rossellini, falando. sim. Eu gosto muito dela, sabia? Eu acho que ela poderia ter tido ela fez papéis interessantes como o do Blue Velvet, mas é uma pena que não tenha conseguido tantos papéis, porque eu gosto muito dela. Ela tá no sangue dela, né, também, não é? Filha da Ingrid Bergman, tem que ter alguma coisa. E o pai, diretor também, tipo, artisticamente não falta, né? Não. Então, próximo ano. Vamos lá, estamos em 2015. O vencedor foi Birdman. Aí tivemos Sniper Americano, Boyhood, O Grande Hotel Budapeste, O Jogo da Imitação, Selma, Teoria de Tudo e Whiplash. 2 vagas outra vez. Ok. Se eu começo, não é? Você começa agora ou eu? Eu começo, eu Então começo. vai, fala um ou fala um. Foi o nono lugar, eu acredito que não havia possibilidade de não ser o Foxcatcher. Sim, era o que eu ia falar também. Foxcatcher. Foi um filme que é um filme potente, assim, não é? Se você parar pra lembrar, não é um filme alegre, obviamente, né? Mas eu acredito que teria conseguido. A nona vaga seria dele. Agora, a 10ª vaga, Aí é eu meio vou aposta, apostar. eu acho. Eu aposto mais no Mr. Turner. Então, eu pensei no Mr. Turner, mas eu fiquei entre ele
E aí acho que é um pouco mais favoritismo, porque eu gosto muito do Paul Thomas Anderson, mas eu acho que Vice Inerente talvez fosse bem votado. Ou o Interstellar. Não, eu não consigo colocar esse filme entre os 10, pelo menos. Eu não consigo. Eu não, não é que eu. Não acho que chegaria tão longe. E o Garoto Exemplar, que desapareceu também, ficou só com a indicação Pois pra é, Oscar. eu apostava, engraçado, o Garoto Exemplar foi um filme que eu apostei, a gente chegou, acho que a apostar bem nele no Até o início. final, é, mas ele foi muito bem na É, temporada. sim, sim, e foram grandes atuações, grande atuação, não é? Rosamund. Sim, então eu acho que ela meio que carrega o filme, de Na certa verdade, eu forma, penso que né? talvez ela fosse, sei lá, a segunda atriz mais votada. Foi a Julianne Moore, a Marion Cotillard, a Felicity Jones e a Reese Witherspoon. É possível, é possível. É porque eu tô tentando lembrar das atuações dos filmes agora. Uhum. E a da Julianne Moore vem muito na minha cabeça. Não, ela Tipo, ganhou parece que absoluto. Ela ganhou sim, sim, absoluto. mas é que eu digo ela vem tanto na minha cabeça que meio que apaga as outras. Mas eu consigo lembrar também muito da Garota Exemplar. Então, a Felicity Jones, ela desaparece na teoria de tudo. É um filme do Ed. Sim, O da Reese é sim, muito mas bom, mas eu não sei se é pra vencer. E a Marion também tá bem, mas não é tão forte, tão marcante. sim, e é uma atuação em língua estrangeira, né? Tipo, É, tem isso também. difícil às vezes, é difícil isso. Mas Garota Exemplar eu vi muito Garota Exemplar, vi algumas vezes o filme. E é bem feitinho o filme, muito bem feito. Tem esses merecimentos, mas eu não sei se conseguia chegar ao top 10. É estranho, né, pensar nisso, mas. E Livre também tinha Livre, porque Livre também conseguiu. É, da Reese. Da Reese conseguiu indicações boas também. E o filme fez um sucessão nos Estados Unidos. E o filme é muito É bom. isso que a gente também tem que lembrar muito disso, que às vezes o que faz muito sucesso nos Estados Unidos acaba chegando no top 10 da academia. Uhum. Isso acontece muitas vezes. O que a gente, por exemplo, Um Sonho Impossível só chegou no top 10 por causa que fez muito sucesso nos Estados Unidos. É o tipo de Porque não. filme mesmo americanão mesmo. E fez muito sucesso. Eu comento com o pessoal que às vezes quando tem americano no título, a possibilidade de ser indicado ao Oscar é bastante. Vemos Sniper americano esse ano, né? Que tá lá. Ou algum filme sobre um herói americano. Uhum. Normalmente sempre tem boas chances de ir pro Oscar. Ainda mais se o filme estrear no fim do ano. Sim, Como o já Sniper agora. americano foi do tipo o último espirro do ano. Foi. Porque foi o último candidato a entrar. Então, E ele isso quer dizer que o foi. filme nem precisa ser tão bom, né? Só sendo um filme ok, ele já vai bem o bastante. Sim, mas também exatamente por causa da história do herói americano. Uhum. Chama muita atenção. Uhum. E acaba conseguindo muitos votos, né? Mas nesse ano, além do Foxcatcher, Foxcatcher. Foxcatcher, por exemplo, no Globo de Ouro, teve a indicação na parte de. Eu tô rindo porque às vezes tem anos que vou te dizer, Hum. em comédia às vezes eu não entendo o Globo de Ouro. Que eles botaram aquele do Saint Vincent, não sei se você lembra desse filme, Qual que é? que foi Saint Vincent, que Hum. foi com. Vou até aqui pegar o nome porque senão eu esqueço mesmo. Com Bill Murray. Ah, eu sei qual que é, que com uma criança quer fazer uma redação sobre ele, uma coisa assim. E o filme veio com tanta expectativa e no fim foi caindo, caindo, caindo. E caiu de vez total. Ah, era um alternativão, né? Difícil. Não, ele não ia conseguir chegar. Tipo, mas ele sim, ele começou na corrida muito bem, Uhum. com muita expectativa e depois caiu. Também teve aquele filme Pride também, Ah, caiu que também. sim, que ele até vinha com alguma coisa. Aquele não foi do ano também do foi do ano do Into the Woods. Foi, ele foi indicado pra Meryl Streep, não foi? Sim, Meryl Streep, sim, o filme também vinha com grande expectativa, Sim, caiu também. caiu também. Bizarro, né? No Muito fim, bizarro. Birdman levou. Sim, que era entre Birdman e O Boyhood. Boyhood. Que foi que a gente vê como é que a corrida modifica muito dentro do Oscar. Então, Foxcatcher é o definitivo.
É, E pode qual que é o esquecer. outro? Miss Turner, talvez. É, ou meu voto pra vice-inerente. Vixe, tá. Pode ser pra você. 2014. Vencedor, 12 anos de escravidão. Aí tivemos Sim. Her, Nebraska, Filomena, Lobo de Wall Street, Gravidade, Clube de Compra Dallas, Capitão Phillips e American Hustle é Trapaça. Uma vaga só. Ok, uma vaga só. Você começa. Eu começo. Tá, deixa eu ver aqui rapidinho. Ah, não, já sei. Deixa eu só confirmar Hum. se é esse mesmo que eu vou votar. Mas. Ó, talvez quem tivesse chance fosse Frozen, mas eu voto no Blue Jasmine. Eu voto no Blue Jasmine. Eu sei que Frozen fez muito sucesso nos Estados Unidos, mas pelo número. Ok, eu entendo o que você está querendo dizer, porque agora eu tô pensando melhor. Assim, dois filmes que teriam chance, sim. É Frozen e Blue Jasmine. Mas eu acho que é Blue Jasmine. Não, eu também acho. Ainda mais com o roteiro também, com o Oscar da Kate Blanchett e tudo. Sim, era um filme com bastante chances, não é? Uhum. Naquele ano também tinha o Rush. Não foi o Rush do ano? Foi o ano do Rush. Que também não conseguiu entrar. Depois tinha em comédia, eu me lembro também que tinha aquele do. Ai, que fez muito sucesso. O foi desse ano? Foi desse ano do Exótico? Exótico? Não. O Exótico foi no ano anterior. É isso que a gente ainda vai falar sobre esse ano. Então a gente já chegou nele já. Sabe qual filme desse É, ano que eu tive dó que não conseguiu ir bem no Oscar? O hum, Inside Llewyn Davis, dos irmãos Coen. isso, exatamente. Esse merecia uma vaga, esse merecia. Mas ele sumiu também, foi perdendo a força. Sabe qual um outro que agora eu tô me lembrando que também fez muito burburinho e a gente esperava que talvez chegasse. E depois teve uma polêmica porque que não chegou, foi o daquele mordomo. Ah, desse ano, o Mordomo da Casa Branca? Sim, O que aconteceu com esse filme? foi desse ano. Foi desse ano. Mordomo da Casa Branca, isso. E tem também Esqueci que tinha esse título todo. o Grande Gatsby também. Sim. Venceu dois, três Oscar? E também foi o ano também da álbum de família? Foi, mas aí ele só foi indicado pra Meryl Streep, não foi? Sim, mas tô dizendo assim, mas ele chegou a ser indicado ao SEG que eu me lembro, que foi um Sim, elenco grande, sim, foi bem também. Mas era Blue mas Jasmine mesmo. Blue Jasmine também foi um ano com bons filmes. Foi um ano muito bom. Gravidade, O Lobo de Wall Street, 12 anos. ela é um filme bem fofinho, assim, de certa forma, não é? Uhum. Tipo, O até a Trapaça que gente, conseguiu um monte de indicação, não sei como de ah, novo. Filomena, eu acho que é o mais fraco desse top, Eu acho no que é o sentido de, alternativão, né? O Independente é, é arrumou. que deve ter ficado em nono lugar. E É uma história Nebraska, né? incrível. Em Nebraska, Filomena, mas a Filomena tem uma história incrível, né? Quem Sim. não viu o filme, é uma história incrível, a história da Filomena, não é da protagonista. Pela história em si, é espantoso o que acontece na vida dela, não é? É uma história, de certa forma, o começo dela é muito simples, Uhum. e depois tem uma grande transformação, não é? Da vida, como a vida é. Se você, você pensa até que é uma história de novela, alguma coisa assim, porque é tão, tipo, como o mundo é pequeno, não é? Uhum. Que você nem imagina. Você fica até com um pouco de. Não é raiva. Quer dizer, é raiva. Você fica com um pouco de raiva da É freira. raiva, assim, não é raiva. É raiva. Porque o que ela faz, gente. Depois reclamam que colocam freiras mais em filmes. Porque com esse tipo de exemplo, complica, né? Vamos pro próximo ano, 2013, 2013. o vencedor Argo. Aí tivemos Lincoln, A Vida de Pi, Amor, Django Livre, Os Miseráveis, Lado Bom da Vida, A Hora Mais Escura, Beasts of the... Como que é esse mesmo? Beasts of the Southern Wild? Como que é no Brasil? Ai, é Indomável Sem Cor. sonhadora. É isso, é uma coisa sonhadora. São É esses porque a gente nomes. fica com o nome em inglês, porque a gente pega o filme no início com o nome dele em inglês. É muito Não difícil é? mudar para português depois. Depois que vem em português, ainda mais quando é uma tradução estranha, a gente É, acaba não pegando o nome dele. tipo o Lado Bom da Vida. Eu tive que pular o Lado Bom da Vida porque eu li Silver Linings Playbook. Que filme que é esse? Que filme que é esse? É, a gente acaba esquecendo mesmo o nome da tradução, porque a gente já tá há tanto tempo com ele em inglês na cabeça. É, vamos lá, uma vaga.
Sou eu, não é? É você que começa. Eu fico entre o Mestre, Uhul! Yes! porque eu acho que é um filme impactante, é estranho não ter ficado no top 10. É muito estranho. Mas assim, ao mesmo tempo eu acho que Skyfall foi um grande filme do ano. Skyfall? Foi esse ano, Skyfall. Nossa, eu defendo como o melhor 007 de todos os tempos. Por isso que eu tô dizendo, é muito estranho não ter Sim. conseguido também entrar, Sim. entendeu? E venceu o Oscar também. Sim, por isso que eu tô falando, assim, Skyfall também era um filme que ficou de fora que poderia ter pego a vaga. Sim, com certeza. Eu me lembro de anos, quando a gente fala de filmes, eu me lembro que Skyfall foi tão falado, tão falado. Isso também se deve à música da dela, não é? Mas assim, o filme foi muito falado, então eu acredito que conseguia. Eu acho que assim, depois desses dois vem o Moonrise Kingdom, não é? Eu acho que ele Eu talvez acho estivesse que bem assim, distante ainda. por isso que eu tô falando, fica abaixo deles. É, que o Wes Anderson não Mas era o que assim, ele é hoje ainda. foi vamos dizer assim, um ensaio pro Grande Hotel Budapeste. E você também concorda com o mestre, não é? Eu vou com o mestre, mas eu também acho que o voo talvez tivesse alguma chance. Do Denzel Washington. Esse foi o ano que eu queria falar antes, que era do exótico. Qual que é esse? Do Marigold. Do Marigold, do Ah, o hotel. Exotic Hotel. The Best Exotic Mas nem Marigold foi indicado, Hotel. foi? Ele chegou a ser indicado ao Globo de Ouro e Ah, se foi indicado ao SEG. aí o Oscar deixou de lado. Assim, é complicado, mas é um filme, o primeiro que eu tô falando, não vamos falar do segundo. Ok. O primeiro filme é um filme interessante, Uhum. entendeu? E pelo que eu já li e já vi documentários, isso é muito normal que acontece de pessoas com mais idade irem mesmo para a Índia para poder terem uma vida, não é, mais calma, porque por causa da temperatura e tal, porque o frio, não é, tem tudo a ver essas coisas com as mudanças. E eu acho muito interessante o filme tem um elenco, isso que é muito difícil a gente ver hoje em dia, um elenco de pessoas muito mais experientes, não é? A gente não vê tantos Uhum. filmes assim. Não vê, na verdade. Eu tô querendo me lembrar de outros filmes, mas eu me lembro daquele, O Quarteto. Não sei se você chegou a ver esse filme. Que tem a Maggie Smith, fala sobre um grupo, um quarteto mesmo, de música clássica. Não, não E eles se cheguei. reencontram, reencontram num asilo, vamos dizer assim, numa casa de repouso, alguma coisa assim, Uhum. lá na Inglaterra. E eles se reencontram. Não, é uma casa de tipo como se fosse a casa dos artistas, como eles chamam. Não, não, é a casa dos artistas que eu tô falando é do pessoal mais idoso. Retiro dos artistas. Retiro dos artistas, eu falei casa dos artistas. Retiro dos artistas. É porque nesse filme fala exatamente de um local que é de artistas. É como se fosse mais ou menos isso, igual. E aí eles se reencontram, o quarteto se reencontra. É por isso que eu tô falando de filmes com pessoas com mais idade. A gente não vê um elenco Uhum. assim, entendeu? Então foi interessante. Eu acho que por isso que nessas horas tem que ter uma categoria de melhor elenco dentro do Oscar. Sim, tá Porque às faltando vezes mesmo. porque às vezes o filme em si às vezes não pode ser tão impactante de conseguir chegar entre os 10. Mas o elenco é tão bom, Que entendeu? Que merecia. merece uma atenção, não é, da academia. Eu acho que Sim. nessas horas falta uma categoria de melhor elenco. E e aí eu acho que é isso basicamente. Nesse ano não É tem o Mestre muita, ou Skyfall. sim, Mestre of Skyfall. E vamos para o último ano que teve, que foi 2012. Que tivemos o vencedor, o artista. E vamos lá, tivemos Cavalo de Guerra, Moneyball, o Tão Forte, Tão Perto, Histórias Cruzadas, Hugo, Meia-Noite em Paris, Descendentes e A Árvore da Vida. Uma vaga também. Uma vaga. Esse é um ano muito difícil, É difícil. porque esse tem muito filme pra pegar esse lugar, muito filme. Sim, Foi um mas assim, ano. Ah, mas eu acho que o Millennium foi um filme marcante. Você não achou? Assim, então, eu fiquei entre o Millennium mesmo, ou fiquei entre o do Gary Oldman, o espião que sabia demais. espião que sabia demais. Muita gente não gosta desse filme É, mas o por causa do Millennium ritmo é mais dele. marcante, né? Ou o Minha Semana com Marilyn. Eu não acho que Minha Semana com Marilyn poderia. Foi bem indicado em parte de atuação, foi. Mas sabe qual é um filme que eu acho que teria
poderia ter pego a 10ª vaga, e eu vou surpreender porque eu vou dizer isso. Eu imagino qual que Aquela é, me fala. Missão Madrinha de Eu Casamento. sabia. Isso tem muito cara da metade ou muita gente, porque o filme fez muito sucesso nos Estados Unidos. Muito sucesso, muito sucesso. As pessoas não têm noção de como esse filme fez sucesso. E é muito Então, assim, divertido. e a possibilidade dele ter conseguido muitos votos para uma indicação, para mim não é impossível. O filme eu acho que teria tido alguma força de ter conseguido ficar entre os 10, porque foi muito popular o filme. Muito popular. Se tivesse sido 10 nomeados, eu acho que também, assim, muita gente acaba por votar. Eu tava parando pra pensar nisso. Imagina, se você sabe que são até 10, você acaba também até não se preocupando muito em quem você vota em 10º lugar às vezes. Uhum. Entendeu? Agora, sabendo que vão ser 10 nomeados mesmo, eu acho que agora as coisas Vão ter mais podem, atenção. podem ter um pouquinho mais de atenção. Porque às vezes podem. Porque senão vão entrar filmes que as pessoas vão ficar, o que é isso? Não é? Uhum. Foi o que a gente o que eu já comentei aqui também, que é aquela questão de que as pessoas têm que parar de achar que 10 indicados vão entrar 10 ótimos filmes. Sim. Entendeu? Às vezes, quando eu me lembro, é porque tem gente que não olha os nomeados a melhor filme. Se você pega, tem anos que às vezes 5 indicados, um ou dois não são tão bons. O Crash venceu? É aquilo, não quer dizer que seja por 5 ou por 10, não. É porque a questão é quando a academia quer votar, ela vota e vai votar naquilo que ela acha melhor. É. Entendeu? Uhum. Esse é o funcionamento do jogo. Mas você ia dizer o quê? Quem era o outro filme? Também eu colocaria talvez o Asghar Farhad com A Separação, porque ele também conseguiu o melhor Verdade. roteiro, então quer dizer que já foi bem votado. Verdade, esse filme teria sido interessante. Ele venceu o Estrangeiro e conseguiu a indicada melhor roteiro, então já foi um mó... É, foi uma. O Missão de Maneira de Casamento foi nomeado ao SEG Foi? em elenco. Foi. Chegou, tanto que eu também não estou me embasando em nada, não é? Teve aquele filme do George Clooney também, que se falou muito. O The Desafio. Eu gosto desse filme, viu? Mas ele sumiu também, né? Sim, ele chegou a ser indicado a drama É. no Globo de Ouro. Eu acho que foi alguma coisa, talvez roteiro. Sim. Teve Harry E Potter, o último Harry Potter. teve Drive também. Drive é um que eu achava que talvez surpreendesse naquela época. Foi um filme muito legal Sim, também. o filme não conseguiu ir tão longe, mas no BAFTA ele chegou, Uhum. foi nomeado. Mas assim, eu acho que Millennium teria sido. É um filme que é. Eu me lembro muito do trailer. A gente até fez o trailer da contagem regressiva pro Oscar. Hum. Lá no YouTube, quem quiser ver, vai lá ver o nosso teaser trailer. Mas foi um filme. É um filme muito. Porque todos os filmes do diretor são escuros. Eu sempre Uhum. lembro de escuridão. E esse é muito escuro. A característica dele é fazer filme escuro. Sim, sim. É, fazer tudo sempre muito. Um dia eu quero ver um filme dele, claro. É tipo É o Lincoln, né? desafio Que dele, o faça um filme, filme filme é claro. bem escuro. Hã? É o desafio dele, vai, David. É, Faça um filme claro. porque sempre foi. E é engraçado que vendo o Millennium, ele tem a cena de abertura que eu digo de dar os créditos, Uhum. é como se fosse um clipe Uhum. de música. E é assim também no Seven, dos Pecados. E quem não sabe, ele dirigiu muitos clipes. O Fincher, diretor de clipe primeiro. Sim, dirigiu muitos clipes. Então isso é de certa forma influência, não é? Na carreira dele. De você ver certas cenas que parecem clipes de música. Isso virou meio que uma característica dele e é muito bom, na verdade. Funciona muito bem nos filmes dele. Sim. Acho que talvez por Por isso que a exemplo, montagem Spike dele Lee seja tão. também. Hã? Spike Lee também já dirigiu clipe de É. música. A carreira toda do Spike Jonze também. Mas são coisas normais, assim, não é? Na carreira de um diretor. Pelo menos às vezes no início da carreira, não é? E alguns que continuam, mesmo depois, porque gostam mesmo. É. Mas. Então você deixa qual? Qual é que você fecha? Acho que eu vou no Millennium também. Aí vai. Eu gosto do Millennium. Sim. Eu fico entre o E. Millennium e a separação do Asghar Farhad.
E Tão Forte, Tão Perto entrou por causa que era história, não é? 11 de Que é setembro. uma história. Exatamente. É o que a gente tá falando. Filme americano, de certa forma, não é? Foi um ano bem, assim, teve filmes interessantes? Teve. Teve filmes que eu vou dizer, ai, aquele, é um filme bom, mas é um filme muito cansativo, Árvore Cavalo de da Vida. Guerra. Cavalo de Guerra é um filme um Ah, pouco achei que você falou Árvore cansativo. da Vida. A Vida da Vida é um filme que a gente já vai preparado pra isso. É, não, eu adoro Árvore da Vida, mas acho que foi indicado pelo esforço mesmo, reconhecimento do ano que o cara ficou fazendo esse filme. Sim, e engraçado que depois disso ele começou a fazer muitos filmes. Então, isso que eu estranhei, porque antes ele fazia um a cada 10 anos e sempre era aclamado. Agora que ele faz todo ano, parou. Não sei, acho que o filme, eu acho que ele deve ter visto que as pessoas gostaram tanto, não sei. Às vezes uma obra, às vezes quando faz muito sucesso acaba atrapalhando o criador. Né? E esse foi o maior sucesso dele, né? A Árvore da Vida foi o ápice dele. E é complicado. E o Cavalo de Guerra, você acha É. cansativo? Hã? Você acha o Cavalo de Guerra cansativo? Acho cansativo, eu fico com pena do cavalo, entendeu? Eu não gosto, assim, eu não gosto muito de filme com animais. É, e o cavalo só sofre o filme Eu inteiro. tenho, primeiro, pena dos animais. Não gosto de filmes com animais. Ahn, Primeiro porque eu não sei se o animal. A gente nunca sabe se o animal tá sofrendo. Uhum. Ou se tá fazendo algo porque. Tá entendendo? Eu não gosto disso. E depois, sempre quando o animal morre, parece que o filme não tem como mais recuperar. E o filme não se recupera nunca mais quando o animal morre no filme, entendeu? É sempre muito pesado. Ah, é sempre muito pesado. O artista tem aquele outro, o que tinha o cachorrinho. Muito fofo. Mas assim, coitado do bichinho, O entendeu? Marley? Já não me lembro o nome do. Mas era um cachorrinho muito bonitinho. Que ele chegou. Não era Ugly? Não sei não. Que filme Eu que acho é? que era Ugly. O artista. Ah, o Artista, a gente tá falando de outro filme de cachorro. Não, era que. É verdade. É. Que ele era muito fofinho. Que teve até aquela polêmica. Ah, ele vai no Oscar, não vai no Oscar. Ele foi no Oscar. Foi. E coitadinho, já morreu o É. bichinho. Mas assim. Não sou muito, muito fã, não. De animais. Ai, não, uma tristeza. Tristeza. Você quer ver aquele filme? Como é que é o nome daquele filme com a Jennifer Aniston e o. Esse é o Marley. Esse é o Marley e eu. Esse é o Marley. É o Marley. Eu não gosto desse filme. As pessoas amam esse filme, mas eu não gosto porque o animal tá ali sofrendo. É É filme de triste. sofrimento. Sofrer, você sabe o que vai acontecer com o animal, É, entendeu? exatamente. Ai. Ai, não sei. É engraçado, né? A gente vê cenas de pessoas em filmes morrendo. A gente sabe que aquilo ali é mentira. Às vezes não é, fica triste, mas um animal morrendo. É muito Ai, parece pior. É muito pior. tão mal. É, eu entendo. Entendeu? Ai, não. Mas então não. Então é isso, Cavalo de Guerra. Entendeu? E o outro filme, Os Descendentes, eu acho um filme interessante, mas não sei se é tão interessante pra ter entrado no top 10. Então, esse, Às vezes esse, ficou esse esse entrado. eu achei um pouco fraco. Acho que alguns eu não colocaria. O Tão Forte, Tão Perto eu acho fraco. O Cavalo de Guerra eu acho fraco. O Descendentes, tá tudo bem, sei lá. O. Quem mais tem? O Moneyball também não sei. É um filme americano. Moneyball é porque é uma coisa americana É, também. É a história de um homem que fez. Porque de certa forma. Para pra pensar. O homem que mudou o jogo não é um tipo de história que capta a nossa atenção. é. Digo brasileiros. Por quê? Por causa do futebol. É um filme sobre beisebol. É beisebol? É beisebol. Eu Eu acho que é jurava que beisebol. é beisebol, tá certo. Eu falei futebol, mas é beisebol. Mas, por exemplo, a cultura brasileira não conhece beisebol. É. Nem entende direito como funciona. A gente vê o filme sem saber qual é que é do esporte. Exatamente. Eu assisti esse filme sem saber o que eu tava vendo. Mas É. ainda bem que não é sobre o beisebol em si, não é? É sobre o que passa no entorno. Mas não é um filme que cativa de primeira. Não, o filme tem coisa interessante, as situações são boas, o roteiro do Aaron lá é sempre legal, do Aaron Sorkin. Mas não. Futebol. Futebol. Ai, ai. Você tá vendo, tá vendo? Mesmo assim é outro esporte que a gente também não entende, não é? É, também não dá. Tipo, não é algo futebol Popular. americano. Futebol americano, né? Uhum. Então, é.
Mas eu para mim nessa lista o melhor é a invenção de Hugo. Tudo Eu Cabré. acho que deveria ter sido o melhor filme. Era Hugo. O Hugo era muito. Eu gostei muito desse filme. Sim. É Muito. lindíssimo. É lindíssimo. Sim. Mas é isso, pessoal. Chegamos aos 9 anos, não é? Que tivemos filmes em até 10 indicados. Uma coisa que eu gostaria também de lembrar que ano que vem, em 2022 é 10 filmes. Mas isso não significa que em 2025 ou 2026 não volte a ser em até. Sim, essas regras Entendeu? Porque a mudam. academia muda. Aí, e muda também os governadores que fazem parte, as pessoas que votam. Uhum. Tudo muda, entendeu? O Oscar já mudou várias vezes. Isso de ser 10 nomeados também pode mudar de novo. Com Não é uma certeza já coisa deve permanente. ter gente que não gostou que tá fazendo campanha pra voltar a ser como era antes. Exatamente. Tem gente que quer que volte a 5, É, com certeza. não é? Então, assim, eu não acho que também é uma coisa que a gente tem que pensar que vai ser pra sempre, porque não vai ser pra sempre. Uhum. Se o até 5 nomeados mudou, depois de anos e décadas, não é? Isso vai Uhum. mudar também, entendeu? Pode durar um tempo, mas acaba por mudar. Então, por enquanto, vamos nos adaptando ao que tem, não é? É isso aí. Então é isso, pessoal. Até o Valeu, próximo gente. nosso podcast. Tchau, tchau.